Olá pessoal, boa noite. Hoje mais uma live aqui, né, na Challenge, como a gente tem toda quinta-feira. Hoje eu, Isadora, sou a host, a Marcela tá com algumas reuniões, vários compromissos aqui com a agência. Então hoje eu e a Kátia, a gente vai tocar essa live junto com o Edu, que é o representante, né, o Eduardo, representante da BSBI. Né? A gente vai falar hoje de Alemanha, né? Então vamos aguardar um minutinho, né? A Kátia entrar na live, o Edu também entrar aqui na live. Já deve estar chegando. A gente está com muita promoção legal. Oi, Kátia, tudo bem? Oi, tudo? Boa tarde, Boa gente. noite. A gente está aguardando o Edu, ele já está aqui pedindo para entrar. Deixa eu só convidá-lo. Vocês estão tão acostumados a ver a gente falar, né, de Canadá, e hoje a gente vai falar do nosso destino que tem crescido muito, que é a Alemanha. O Edu, vou tentar chamar ele novamente. Olá, Edu, como vai? Boa noite. E aí, tudo bem? Tudo E bom? aí, tudo bom? Tô me ouvindo bem? Não tá fazendo eco meu celular aí, não? Não, para mim tá ótimo. Não, tá ótimo. Bom, E como eu aí, estava falando, pessoal? então, pessoal, hoje a gente está com o Edu aqui, né? O Edu veio falar para a gente um pouco mais sobre o destino, né, que mais tem crescido, eu acho, inclusive pós-pandemia, que é a Alemanha, né? A gente está com muita novidade agora, Black Friday, promoção, bolsa. Para quem gosta de bolsa de estudo, a Alemanha é o lugar, né, Edu? Pô, né, não vou nem falar nada, né? A Alemanha Spoiler! tem para tudo quanto é gosto, né? E eu acho que é bem legal, a gente vai bater esse papo hoje também, até porque muitas pessoas procuram a Alemanha pelas faculdades públicas e tudo mais, mas existe um setor privado que está crescendo muito na Alemanha, né, de educação, e que, por conta de existirem faculdades públicas que podem eventualmente até ser gratuitas, né? Basta ter um C1 no alemão aí, né? É, você tem um setor privado que hoje pratica valores muito acessíveis também, né? Eu acho que isso é importante a gente pontuar, né? Por que que na Alemanha um MBA é tão mais barato do que no UK ou até mesmo no Canadá, né? Mas é Uhum. justamente por causa dessa cultura. O país, ele não, a educação ainda não virou uma coisa comercial, né? É uma coisa muito forte para os alemães isso. Então, a Alemanha oferece muita oportunidade de bolsa Uhum. e acho que nem só de bolsa, né, mas oferece muita oportunidade. Eu acho que no contexto geral mesmo, hoje a Alemanha, eu brinco até, né, vocês que trabalham tanto com produtos canadenses, que não tem benefício que o Canadá dá que a Alemanha não dá, né? Então, assim, hoje, em questões de visto, de direitos, de possibilidade de imigração, a Alemanha consegue cobrir aí todas as ofertas, né, que o Canadá tem. A única grande diferença é óbvio que a Alemanha está na Europa, né, e o Canadá está na América do Norte, tá? Tem a barreira do idioma, que as pessoas têm um certo medo, né, um certo receio do alemão, mas Berlim é uma cidade que tem 500 mil de estrangeiros morando lá, né? É uma cidade que fala muito inglês, tanto que hoje existe uma faculdade lá que se chama Berlin School of Business and Innovation, que oferece 100% dos programas em inglês, né? Seria impossível para o nosso business existir na Alemanha se não existissem muitas pessoas que falam inglês Uhum. lá, porque a gente só tem alunos que falam inglês, que buscam a BSBI para estudar inglês com as aulas de alemão, né, que a gente dá daí durante o programa, sem nenhum custo adicional. Então, o aluno tem ainda esse duplo benefício, né, de fazer um programa de educação superior, uma graduação, um mestrado, e ainda aprender mais um idioma, né. Então, a gente está falando hoje de um profissional formado na Alemanha, com 3 línguas embaixo do braço e uma experiência profissional da maior capital de startups da União Europeia, né?
gente está falando de Berlim hoje, tem mais de 4.000 startups na cidade. Tá? Dessas 4.000 startups, né, a gente às vezes fala, mas startup é tudo empresa pequena, né? Hoje já tem 11 unicórnios em Berlim. Tá? O que é um unicórnio? Nossa. É uma empresa que vale mais que 1 bilhão. Né? Então, para citar aqui um unicórnio para trazer para o nosso mundo real, a SumUp, que é uma maquininha de cartão que já está presente no mercado brasileiro, é uma unicórnio de Berlim. Tá? Então, assim, a cidade tem crescido muito, né? A Tesla está montando uma fábrica nos arredores de Berlim, né? Então escolheu lá a região para produzir os carros elétricos, para suprir o mercado europeu. E a tendência é de aumentar cada vez mais, né, essa demanda por profissionais da indústria digital, né, que trabalham com marketing digital, com criação de conteúdo, né. Então, assim, o que está acontecendo hoje na Alemanha? A Alemanha é um país que tem uma população que está envelhecendo, né, então a pirâmide populacional da Alemanha está crescendo mais nas idades mais avançadas e as pessoas que nasceram, ela está invertida, ela está de cabeça para baixo. Então, quem tem mais idade é maior do que quem tem menos. E aí, o que acontece? A Alemanha é uma potência, né, gente? A Alemanha está em crescimento já faz não sei quantos anos, assim, é uma série histórica, né? Ela é a maior economia da Europa. Muitos falam que quem segurou a bronca e quem fez a União Europeia mesmo acontecer foi a economia alemã, né? E aí, o que acontece? Eles têm uma demanda maior do que o que eles podem suprir de mão de obra qualificada. Tá? Então, a Alemanha, apesar de ter pegado muito bem socialmente, a Alemanha abriu sim as portas para os refugiados lá na crise da imigração europeia, justamente para querer atrair jovens, pessoas para trabalhar, só que essas pessoas, infelizmente, não trouxeram aquele perfil de mão de obra qualificada que está fazendo falta na Alemanha. Né? Então, hoje, o que está acontecendo? Os alemães que são engenheiros, administradores, economistas, enfim, né, mais diversas áreas estão se aposentando e não tem um alemãozinho que nasceu há 20 anos atrás se formando para suprir, né? E aí, o que a Alemanha hoje coloca como meta para solucionar esse problema? Então, claro, a inclusão, né, de mulheres no mercado de trabalho é uma das metas, né? A forma como o trabalho é dividido, estratégias de diminuir a carga horária máxima, tem várias coisas, mas isso não está dando conta. Então, hoje, eles começaram a investir claramente em importar mão de obra qualificada, que é uma história que a gente conhece bem já do Canadá e da Austrália. Tá? Então, em 2020, a Alemanha vem e faz uma reforma na lei de imigração, facilitando a entrada de profissionais qualificados. Tá? Em 2020 foi ano de pandemia, praticamente não valeu, então, desesperado com a não entrada, em 2021, o chefe do Ministério do Trabalho da Alemanha vai no jornal e fala assim, olha, a gente precisa de 400 mil profissionais qualificados por ano. Nossa. Tá? Então, assim, o momento é agora, tá? A leitura da economia alemã é que até 2030, se eles não trouxerem esses 400 mil profissionais qualificados, eles podem ter 8 milhões de postos de trabalho não preenchidos. Tá? Isso significaria Caramba. o colapso da economia alemã. Né? Significaria que o país não ia conseguir suprir, né, a própria demanda interna do mercado de trabalho e talvez não ia conseguir avançar. E é por isso que o país está fazendo essa série de incentivos. Tá? Hoje, o que dá residência na Alemanha é tempo de residência. Né? Uma regra quase bem simples. Né? Se você mora na Alemanha, você trabalha e paga imposto, por 5 anos você é elegível para um visto de residência. Né? E conta o período de estudos, tá? Diferente, né, do que é no Canadá. Então, desde a época que você está na faculdade... Né? Então, eu até brinco que tem coisas que é melhor, né, na Alemanha, tá? Mesmo na época que o aluno está na faculdade, se ele estiver trabalhando na área dele, pagando imposto, ou seja, se ele está ganhando mais que 450 euros por mês, né, que é abaixo de 450 não é tributado, tá? Então, quando passa de 450 euros, começa a pagar imposto. Quando você está pagando impostinho, está contando o seu reloginho da imigração, né? Eu brinco que é o reloginho, tá? Então, o aluno tem o período de programa. Depois de graduado, ele tem mais de 18 meses, que seria tipo o PGWP, né, que é aquele visto de trabalho full-time depois de graduado.
E o que que a Alemanha quer com esse PGWP, vamos chamar assim aqui, para efeito didático? Ela quer que você encontre, de fato, um trabalho na sua área de formação full-time, porque aí esse trabalho vai te garantir um visto de trabalho. A gente está falando de um processo simplificado, que é feito numa subprefeitura, né? Então você tem que ter a job offer e aplicar para o visto, não exige necessariamente um super custo com advogados, não é um processo legal, né? Não é uma coisa assim que vai ser muito onerosa, tá? Hoje a taxa, se eu não me engano, do visto de trabalho é 400 euros, tá? Uhum. E aí você vai ter que só preencher esse gap, né? Se não deu os 5 anos de contribuição fiscal ainda, você vai preencher esse gap, tá? Então, esse visto de trabalho, no geral, ele tem uma duração máxima de 4 anos, né? Porque depois disso, você já meio que, inevitavelmente, de alguma forma, conseguiria pedir a residência. Legal. Outro ponto que a Alemanha ganha, digamos assim, do Canadá, que eu acho que é interessante falar, é que o brasileiro não precisa tirar visto antes do embarque, né? Então, nós que somos Isso é brasileiros... importante, né? Todo mundo fica com medo aí na hora de pensar em ir para o exterior, além do idioma, que eu acho que é legal depois a gente falar um pouquinho, mas o visto é uma coisa que pega muito. Quando você vai fazer um projeto, ou quando vai pensar em estudar fora, né? Além desse investimento do curso, você ter esse benefício que você não tem toda essa burocracia antes, é perfeito. É verdade. Não, Eu acho que com certeza. e Pode é uma falar. das coisas que mais barra, né, muitas pessoas de vir aqui para o Canadá. Né? A gente não gosta muito de ficar comparando, mas como o nosso produto principal e há muitos anos é o Canadá, a gente acaba relacionando bastante, né? O Eduardo já falou basicamente assim que você vai para a Alemanha e vai virar um alemão, né? Quase garantido, mas o que a gente veio aqui para mostrar para vocês é uma proposta de início de vida na Alemanha, né? Apresentando para vocês possibilidades de fazer hoje um bacharel de 4.000 euros o ano, né? Assim, 4.500, né? A partir de 4.500 euros o ano, né? Então, as oportunidades... Os CDFs dá para chegar nesse valor Pois aí. é, Para quem Quem se né? esforçou, agora vai valer a pena quem estudou para a prova no ensino médio, viu, pessoal? Porque hoje a BSBI atribui bolsas de graduação com média de ensino médio, tá? Então a gente vai pegar a média geral do aluno, a gente que faz esse cálculo e atribui uma bolsa aí para esse aluno. Perfeito. Então, com certeza, 4.500 euros por ano é preço de Brasil, né? De uma faculdade privada no Brasil, tá? Sim, Mas, muita galera que faz medicina paga mais do que isso muitas vezes, né? Por mês. olha, acho que não só medicina, né? Se a gente pegar Acho que hoje muitas outras. as universidades privadas, né, mais, digamos assim, com mais renome no mercado brasileiro em capitais, a gente está falando aí facilmente de pagar R$ 2.000, R$ 3.000 de mensalidade. Com certeza. Que é o que a gente, se diluir o custo da BSBI, é onde a gente estaria. Tá? Então, eu acho que hoje a BSBI é uma interessante opção. Claro, a gente está falando de que algumas faculdades que cobram R$ 3.000 a mensalidade aqui no Brasil têm renome internacional também, né? Não estou falando que são instituições ruins. Mas, veja bem, você vai para a Alemanha fazer um programa em inglês. Você já fala português, fala inglês. Vai aprender alemão porque a escola te dá aula de alemão. Vai morar na capital das startups da União Europeia. Vai ter 80 nacionalidades no campus para você fazer amigos do mundo inteiro. O retorno é muito bom, tá? Então, já que a gente é uma business school, né, vamos falar de retorno no investimento, né, de ROI, de return on investment, tá? Vamos fazer uma conta meio tendenciosa, tá? Hoje, a média salarial de um egresso, né, de uma pessoa com nível superior na Alemanha, ela dificilmente baixa dos 25.000 euros, tá? Na verdade, ganhando 25.000 euros, será um salário baixo na Alemanha, tá? A média está mais próxima dos 30, mas vamos ser conservador. Se você fez um mestrado na Alemanha, aí sim, uma média de 30 e tudo mais. Poxa, paguei 7 a 9 mil euros no meu programa. Fiz o programa de 1 ano e meio, trabalhei, cobri meu custo de vida. Me formei. Se nesses 18 meses eu trabalhar 1 ano, eu vou recuperar o dobro do valor do investimento inicial, praticamente. Se eu ganhar 30 mil euros no ano. Ah, Edu, mas tem o custo de vida. Não, tudo bem, não vamos
Falei, vamos fazer uma compra tendenciosa. Mas assim, é só para mostrar para as pessoas como a gente tem que olhar esse projeto, né, de ir para fora, tá? E a gente está falando aqui de um médio prazo, a gente não está falando de longo prazo. Não estou falando que daqui 10 anos, depois de formado, de limpar muita privada na Alemanha, daí você vai conseguir o seu lugar ao sol. Estou falando que os meus alunos que estão hoje indo para a Alemanha do Brasil com experiência profissional estão demorando, em média, um semestre para arrumar emprego na área. Tá? A gente tem 2 alunos da Challenge que estão fazendo mestrado de marketing na BSI e os 2 trabalham na área. Tem um aluno que quer trancar o curso, porque os caras querem que ele trabalhe mais, entendeu? E assim, tem uma demanda, tá? É uma demanda real. Brasileiro na Alemanha é bem visto, tá? As nossas formações são reconhecidas na Alemanha. Se você é um administrador no Brasil, formado numa faculdade reconhecida pelo MEC, muito provavelmente esse título pode ser convalidado na Alemanha, tá? Então a gente leva a formação que é respeitada, que muitas vezes, quando eu, por exemplo, eu morei na Austrália. Na Austrália, é muito difícil uma formação brasileira ser aceita e ser utilizada lá, né? Tem algumas específicas, tipo engenharias e tal, mas é bem mais difícil. Na Alemanha, pelo histórico de relacionamento entre os países e tudo mais, hoje, praticamente, como eu falei, todas as faculdades reconhecidas pelo MEC estão na base lá de dados da Alemanha como títulos que podem ser reconhecidos, né? E aí a gente pega um perfil que é comum, a maioria dos alunos que vem procurar mestrado, né, mas não, temos alunos de graduação também, que são pessoas que já estão trabalhando no Brasil, né, que já têm uma carreira, que têm uma experiência profissional. E essas pessoas, elas conseguem, sim, né, claro, não no primeiro dia, não na Tesla, né? Porque a gente também sonha, né? O cara fala, não, vou chegar lá, vi que tem um escritório da Siemens perto da BSBI, vou deixar um currículo lá na recepção e 2 semanas depois eu vou ser CEO da Siemens, né? A gente cria essa expectativa, né? Mas assim, gente, a tendência do mercado é empurrar o profissional para a mão de obra qualificada, porque é o que eles estão precisando. Ah, Edu, mas não tem ninguém que trabalha de garçom, então? Tem um monte de gente, principalmente nesse período inicial, é muito mais freela que vai rolar, um café, um job de... Na área de serviços, né, em geral. Mas eu vou te falar uma coisa, que essa é a grande vantagem dos países desenvolvidos. Você é o CEO da Siemens e você é o garçom, você vai ter um estilo de vida muito... Não, obviamente, né, pessoal, o salário é muito maior, mas você tem um poder de compra muito próximo. Você consegue ter um carro, você consegue viajar, você consegue aproveitar a sua vida, você sendo o CEO ou você tendo um entry level, né, um trabalho de entrada. Com certeza, né? Eu acho que o que você quer dizer, e eu concordo totalmente, é que o salário mínimo na Europa garante uma condição mínima de vida, né? Que é você ter uma casa, ter um meio de transporte, não necessariamente um carro, né? Porque muitas pessoas em Berlim abandonaram os carros, mas assim, você ter uma casa legal, você poder ir no supermercado e comer tudo que você tem vontade, né? Você tem hoje o Estado alemão, que é um Estado bem bonzinho, né? A Alemanha é muito boazinha, tá? Então, assim, escola pública, né? Filho de estrangeiro que é estudante da BSBI tem acesso à educação pública na Alemanha sem custo, né? A gente tem um país que tem um sistema de saúde muito bom, tá? Que não é caro, né? Hoje, os melhores planos de saúde da Alemanha custam em torno de 100 euros por mês para o aluno, tá? A gente está falando dos melhores, eu não estou falando dos mais baratinhos, né? Caramba. Tem opções de até 40 euros por mês, mas assim, com 100 euros você tem acesso ao sistema público de saúde da Alemanha, que é um dos melhores do mundo, né? Então, E, Edu, nesse cenário que você está falando, então, a gente já entra no outro benefício, que é o custo de vida na Alemanha. sim, também tem esse benefício, tá, gente? Então, deixa eu contar uma breve história para vocês. A Alemanha, ela hoje é um país que foi dividido na época da Guerra Fria, e o leste, né, o oeste da Alemanha, que é o lado mais perto da União Europeia, ele ficou mais desenvolvido que o leste, que é onde está Berlim e tudo mais, onde tinha o muro e tudo mais. Então, com a queda do muro,
como o lado leste, né, que era o lado socialista, era muito mais pobre, economicamente falando, o custo de vida caiu, né, eles tiveram uma queda, né, tanto que alguns alemães até falam que Berlim é uma cidade pobre, né, de pobre não tem nada, tem uns unicórnios lá, né, mas assim, quando você compara, seria, sei lá, Frankfurt seria tipo São Paulo no Brasil, né? O centro financeiro e tudo mais, e Berlim acaba sendo uma cidade que não era reconhecida pela indústria, que era a coisa que era mais forte na Alemanha, né? A fábrica e tudo mais, tá? Então, hoje, para dar uma estimativa de custo de vida, um aluguel de um single room em Berlim está girando aí entre 500 e 600 euros por mês, tá? Se a gente for não muito longe, mas se a gente for para Dublin, é praticamente Não, impossível achar um single room por 600 euros por mês. não acha. Vai achar Mano, um duplo ainda, olha lá ainda. E um depende duplo, da zona, né? zona 10, É verdade. né? Então, assim, se a gente pegar outras cidades, né, Sydney ou Brisbane, onde eu morei, com certeza o custo de vida está acima, tá? O custo de vida médio de um estudante na Alemanha hoje é 860 euros por mês, tá? Sendo que 500 é de aluguel. Então, com 300 euros dá para você andar de ônibus, comer e ainda tomar uma cerveja de 1 euro, tá? É um custo de vida acessível, né? O euro também ele tem um poder aquisitivo que é muito surreal para a gente que usa real, até para quem usa dólar, né? Que é uma moeda muito forte. Né? Então, eu estou brincando de cerveja de 1 euro, mas assim, cerveja de 1 euro é É uma das boa. melhores, é uma boa, entendeu? Né? A gente está falando de uma compra de 100 euros, se você for uma pessoa que cozinha em casa e tudo mais, você praticamente a compra do mês, né? Então, tudo isso é interessante falar porque é pouco sabido, né? As pessoas não sabem. E com essa incrível vantagem de é só ir, né? Você vai, você faz o processo de visto lá. Hoje, as taxas de visto negado na Alemanha são baixas, são muito baixas, tá? Até porque a forma como o sistema de visto lá foi estruturado é muito legal, né? Eles criaram uma forma de ter certeza que o estudante vai ter como se bancar, que é a conta bloqueada. Então, se você chega lá e apresenta a documentação, dificilmente vai ter uma negativa. Né? Então, Edu, vamos explicar para o pessoal, então, como é que é esse processo. Vamos falar assim, estou querendo ir para a Alemanha. Qual que é o primeiro passo que eu vou fazer? Eu vou escolher o curso, né? Que documentos que eu vou precisar apresentar para a BSPI, como é que funciona o processo de aceite desse aluno. Vamos colocar um curso aí para a gente ter esse padrão. Vamos falar primeiro de um É. bacharelado, depois de um mestrado. Até porque quando você fala de Alemanha, a primeira coisa que a pessoa já pensa, nossa, mas vou aprender um alemão? Né? Né? Então, essa já é a primeira coisa que a pessoa pensa. Então, entrando já nesse cenário do idioma aí, na escolha do que ele vai estudar, o que a gente tem que começar aí para poder aplicar aí para a Alemanha? Bom, o primeiro passo é escolher o programa, né? Então você precisa escolher o programa e uma data de início, tá? Isso é o ABC, né? Você vai escolher o programa, a data de início, e aí a gente vai fazer a aplicação. No caso da BSBI, o aluno ele pode fazer a aplicação sem muitos transtornos, tá? É bem simples o processo, né? E ele vai mandar os documentos para ser admitido na universidade, tá? Então a gente vai pedir para a graduação o histórico e o certificado de conclusão do ensino médio em português e em inglês, né? Não precisa mandar nada em alemão. E aí vai ter que escrever uma carta de apresentação do aluno, que ele quer fazer esse programa, um currículo que pode ou não ser apresentado se o aluno for um recém-saído da escola, né? O cara acabou de se formar, não precisa apresentar o currículo. Aí a gente vai precisar da comprovação de inglês, que pode ser IELTS, TOEFL, Cambridge, né? Tem várias opções que a BSB aceita. Tem um teste da escola que custa 45 Ótimo. euros. Atualmente estamos aceitando o Duolingo, porque por causa da pandemia e tudo mais, isso deve se estender até o final desse ano ainda, o aceite do Duolingo. Uhum. E aí o aluno vai mandar essa documentação, né? Isso hoje é feito de tudo de forma digital, né? O aluno não precisa mandar nada físico, né? E a gente vai fazer uma análise. O tempo de análise é rápido, tá? Em geral, aí, dias, o aluno vai ter um retorno e, por mais perfeito que o aluno seja, é muito comum
que o Admissions peça um retoque na documentação, tá? Então, olha, esse passaporte aqui com o dedão no canto não tá legal, né? Bota um escaneado no scanner. Escaneia, né? Esse statement aqui de propósito, ele não deixou bem claro por que o aluno quer estudar na Alemanha. Então, é bem comum ser feita essa revisão, digamos assim, tá? E aí o aluno, ele vai ser aceito. No momento que ele for aceito, ele vai pagar uma entrada, ele paga um depósito inicial, e aí ele recebe aluno, tá? Então, ele já está, digamos assim, pronto para embarcar. E aí o processo de visto vai acontecer lá na Alemanha, né? Então, ele vai chegar lá na Alemanha e ele tem 90 dias para estender o visto, né, para tirar o visto de estudante com o auxílio da escola, tá? Então, só recapitulando, de documentos, hoje é certificado histórico do ensino médio, original e traduzido, carta de intenção, currículo e comprovação de inglês. Tá? A gente E a não foto tá do falando... passaporte, né? E o passaporte, obviamente, sem dedão, tá? Mas é bem parecido com os processos de aplicação, em geral, a documentação. Né? Não tem... o mais simples, né, que a gente pode ter hoje, é isso. Tá? A BSBI, por exemplo, não vai pedir de match, não vai pedir cálculo de GPA para graduação, tá? É bem simplificado, quando a gente sabe como que pode ser complexo um processo de admissão na universidade, no exterior. A BSBI, por lidar majoritariamente com estrangeiros, tenta simplificar o máximo possível, tá? Para o mestrado, então aí a gente vai ter que mandar o histórico da graduação e o certificado, original traduzido. Alguns programas vão pedir também no ensino médio, tá? Então, é bom o aluno ficar atento ali qual que é o programa que ele está aplicando, porque alguns vão pedir também no ensino médio. E aí a gente vai precisar do statement, do currículo, daí sim ou sim, né? Quando é um mestrado tem que mandar o currículo, tá? O currículo que a gente quer não é o currículo bonitinho que a gente usa para aplicar para emprego, a gente quer um currículo história da sua vida. Então, a gente quer saber tudo que você fez desde que você saiu do ensino médio até o dia de hoje, tá? Então, se, por exemplo, se em 2013 você ficou 6 meses cuidando da sua vovozinha, não estava nem trabalhando, nem estudando, você vai escrever lá, 6 meses cuidando da minha vovozinha, entendeu? Tava nesse período, eu estava fazendo isso, estava cuidando da minha família, estava no período sabático, estava me dedicando a outras coisas, né? Então, a gente quer essa construção. E aí, dependendo do programa, 1 ou 2 cartas de recomendação, tá? Então, uma carta bonitona, com logo, com assinatura, e-mail corporativo, data de menos de 6 meses, dizendo, olha, o Edu é bom. O Edu vai ser um bom aluno para a BSBI, tá? É basicamente isso que a carta tem que falar, e ela tem que vir ou de um professor ou de um chefe, né? Então, a gente tem essa carta de recomendação. Não pode ser a mãe, nem a avó. Não pode ser a mãe. Não pode ser a mãe, tá? Nem o amigo, tá? Nem um, digamos assim, meu amigo trabalha na empresa tal, não sei o quê, e ele vai fazer para mim. Não, você tem que comprovar que vocês tinham um vínculo ali, né? De trabalho, de estudo e tudo mais. E você tem que ter essa relação inferior na hierarquia a essa pessoa, né? Como se ela tivesse sido seu gestor ou seu orientador. Tá? Perfeito. O processo, mais uma vez, é relativamente rápido, não demora muito. E aí, geralmente, nesse processo de offer, é quando o aluno descobre quanto que ele vai ganhar de bolsa ou não, tá? Então, nós, brasileiros, temos uma agonia, uma pressa em saber das coisas, tá, gente? Mas lá não é assim que funciona, tá? Então, você precisa aplicar no programa para saber que bolsa você vai receber. Qual que é o ponto positivo? A gente não cobra a aplicação, tá? Então você não vai nem perder dinheiro, né? Não tem nem essa desculpa, não, mas eu vou pagar, daí não vai vir a bolsa que eu quero, eu não vou aceitar. Não, tudo bem, então você só aplica, não tem que pagar para aplicar, a gente vai te falar a bolsa, e aí o processo de aceitação é geralmente isso, quando ele aceita a bolsa, ele vai fazer daí um pagamento inicial para, digamos assim, dar um sinal, né? Que nem a gente fala aqui no Brasil, né? Vai dar uma entrada para ele garantir o lugar e a bolsa, porque a escola também precisa se organizar, se planejar para receber esse aluno. Tá? E aí o restante é do jeito que o brasileiro gosta, né, Edu? No carnê, quase. Conta a novidade, então. Sim, aí nós temos hoje uma condição especial para a América Latina, principalmente para o Brasil,
que é um sistema de pagamento parcelado, né? Então, fica praticamente um sistema de mensalidades, tá? Então, o aluno ele dá uma entrada antes do início do programa de 2.000 euros e o saldo ele pode ser pago, aí depende um pouco do programa, é bom a gente pontuar isso aqui, né? Mas, Sim. no geral, o saldo parcela em até 10 vezes, tá? Então, o aluno tem que pagar uma taxa a mais para fazer essa solicitação de financiamento, não é um juro, mas é uma taxa fixa, né? Justamente porque a escola tem esse custo de fazer o controle, tem que ter uma pessoa lá e tudo mais, e ele pode pagar em 10 vezes, né? Então, ele paga a partir do mês de início das aulas, né? Então, se você vai em fevereiro, você, por exemplo, pode se matricular agora, já paga a sua entrada e tudo mais, e aí em fevereiro começa a pagar. Tá? Ah, isso é legal, Edu. Vamos supor. A Caixa decidiu que vai fazer um mestrado aí na área de turismo e hospitality. Só que eu, por exemplo, quero aproveitar, né, a promoção, a bolsa, desconto. Só que eu não quero iniciar agora em janeiro. Então, assim, para mim poder aproveitar essa bolsa e poder estudar até quando eu posso fazer, por exemplo, a minha inscrição, pagar essa taxa inicial e poder iniciar? Olha, no geral, a gente aceita aplicações assim com até um ano a rede, né? Então, hoje, para todos os intakes do ano que vem, fevereiro, maio e outubro, com certeza, talvez para fevereiro de 2023 a gente poderia fazer um acordo, né, com o aluno e honrar esse valor, tá? Aí dependeria muito do programa, né, do perfil do aluno e tudo mais. Mas com certeza para ano que vem, até outubro, dá para fazer tranquilamente isso daí. Aliás, é o mais comum, né? Os brasileiros costumam se planejar com muita antecedência e aplicar entre 6 a 12 meses antes do embarque, embora, se você quiser ir para a Alemanha e iniciar algum programa em janeiro, que inicia agora, ainda dá tempo, porque não precisa tirar o visto antes de embarcar. Isso Isso lindo. É o nosso terror quando a gente fala de Canadá, principalmente agora, né, pós-pandemia, que a gente não consegue garantir um estudante começando no intake de maio, né? A gente já tá querendo matricular para setembro de 2022, né? Então, o planejamento tem que ser feito com muita antecedência. Enquanto da Alemanha, se você já está com o seu passaporte em mãos, já está com o seu inglês pronto, né? Já pode ir, pode já comprar sua passagem. Exatamente. E essa questão que a Isa falou, do idioma, por exemplo. Vamos supor que eu fiz a aplicação, mas falta um pouco para chegar naquele nível que o curso é exigido. Eu consigo fazer a aplicação e começar em setembro, e nesse período, por exemplo, estudar um pouco mais de inglês, fazer um curso online, ou até fazer um outro intercâmbio para melhorar o nível, e depois iniciar nessa data que eu decidi escolher para iniciar o curso? Sim, é possível fazer uma aplicação sem comprovar o nível de inglês, tá? Então, pensando nesse cenário aí, né, de início, o nosso início é outubro, não é setembro, tá? Outubro do ano que vem. Vamos supor que o aluno está aplicando para outubro do ano que vem. E ele não fala inglês ainda, tá? Fala um pouco, mas precisa aprimorar. Ele vai fazer o processo de aplicação, ele vai receber um documento que se chama Conditional Offer Letter, tá? Que o que é? Uma carta condicional. A condição é o quê? Que ele apresente o comprovante do inglês para ingressar no programa. Como ele não precisa de visto, esse aluno, ele pode mandar isso praticamente até a véspera do início do programa. Tá? Então, pensando no início em outubro, se esse aluno me mandar isso até o início de setembro, a gente tem ainda tempo hábil para mandar a documentação, validar, emitir a LOA e tudo mais. Tá? Então, tem super essa possibilidade. Claro, o ideal é que ele já faça o restante do processo de admissão e que ele, principalmente, pague esse preço inicial, né, esse valor inicial, para a escola deixar lá garantido o lugarzinho dele E garantir bolsa. os preços, né? Bolsa, tudo. Sim. Né? Exatamente. Tá? Então, quando o aluno faz o pagamento da entrada, a gente emite daí a letter dele a conditional offer, né? A gente emite já daí com o valor da bolsa, né? Então aparece lá o valor do programa, embaixo aparece o valor da bolsa, que é o valor que ele não vai pagar, entendeu? Excelente. Maravilha. E aí, a segunda etapa, né, que é comum para os dois programas, é que ao chegar na Alemanha, o brasileiro, assim como qualquer outra nacionalidade, porque mesmo quem tira visto antes de ir, tem que tirar lá depois que chega também, então tem
é como se fosse um visto em 2 etapas, né? Você tira um visto provisório no seu país de origem e quando chega lá, você valida esse visto e estende ele pela duração do programa. O que a gente pode? A gente não precisa fazer a primeira etapa, tá? Se você falar assim, Edu, mas dá para tirar o visto, né? Eu li, dá para tirar o visto no Brasil. Tudo bem, você pode tirar o visto no Brasil. Você vai chegar lá, você vai ter que fazer a mesma coisa, tá? Então, assim, não adianta. Não precisa, resolve, não adianta nada. Se você entrar hoje no site do consulado, tá em destaque, tá em negrito lá. Brasileiros que vão estudar na universidade não precisa tramitar visto antes do embarque. E aí, chegando lá, o aluno vai ter que primeiro fazer um documento que se chama Meldung, que é o comprovante de residência. Na Alemanha, a comprovação de residência é um assunto muito sério. Eles levam isso muito a sério. Então, você tem que ter um endereço fixo, vai na prefeitura e registra o seu endereço. Fez o Anmeldung, tem a carta de início do programa, que chama Matriculation Letter, ou seja, quando você começa, de fato, o programa, a BSB é emitida uma nova carta, você escolhe um seguro-saúde local que você quer usar, escolhe a sua forma de comprovação financeira, se vai ser conta bloqueada, se é o pai que vai fazer um sponsor e tudo mais, pega todos esses documentos com a ajuda do despachante da BSBI, que é a CERS, a gente faz o serviço sem cobrar o aluno, e aí você vai comparecer a uma entrevista lá para tirar o seu visto de estudos, que vai geralmente se estender pelo prazo do programa. Então, tem essa etapa chegando lá, mas o lado bom é que a BSBI praticamente faz isso pelo aluno, né? Claro que o aluno que vai recolher a documentação e tudo mais, mas é tudo feito com a orientação da escola, o que é um ótimo ponto, Com né? certeza. Então, basicamente é assim, tá, gente? A gente faz o processo de matrícula do Brasil e o processo de visto da Alemanha, né? E aí, chegando lá, acho que um comentário que seria importante a gente comentar, assim, falar, é que mesmo num cenário de negativa, tá? Vamos dizer que o aluno foi na entrevista de visto e por alguma questão o visto não foi aceito, né? Ele não foi deferido. Não quer dizer que o aluno vai sair dali direto para uma viatura, vai ser conduzido até o aeroporto e vai ter que ir embora. Na verdade, geralmente, quando o aluno vai e ele reprova essa entrevista, né, geralmente é por algum documento, tá? Ele pode reagendar, tá? Não incomum acontecer do próprio oficial falar para o aluno o que ele tem que fazer para ter o visto aceito. Ele mesmo fala, essa comprovação financeira que você está me trazendo eu não vou aceitar. Entendeu? Ou, está faltando o documento Y da escola aqui que você não me trouxe, tá? Geralmente eles fazem isso. E aí, em algumas vezes, eles vão falar para você reagendar, e outras vezes eles vão falar, não, daí me manda só esse documento por e-mail que a gente solta o visto, entendeu? Então, até nesse aspecto, tem né? Se for jogo de cintura. Tá? E esse processo, Edu, ele é feito em inglês? Essa parte, vamos falar assim, essa entrevista, ou é feita em alemão, no caso? Então, depende da sua sorte daí, tá? Literalmente depende da sua sorte. Muita gente fala inglês, tá? Nesses centros de atendimento, mais ainda, mas sim, existem alguns alemães que não gostam de falar inglês. E por eles estarem num órgão público e tudo mais, eles acabam querendo que você fale alemão. Mas a gente tem uma dica nesse caso, tá? Como que é? Não falo alemão, e agora o que eu faço? Todo o preenchimento dos documentos e tudo mais é feito com a ajuda da escola, né? Então a gente prepara o aluno, dá a documentação para ele, coloca tudo em ordem certinho que ele precisa apresentar, e ele só vai lá e mostra os documentos e entrega o passaporte. Tá? No caso, por exemplo, a gente está com a Mia Alves agora, estudando lá na BSBI, que é uma influencer brasileira, e ela falou no depoimento dela, né, ela gravou um vídeo do visto falando que o oficial foi super gente boa com ela, que ele falou em inglês com ela, né? E aí ela falou assim que ela estava tão nervosa na hora do visto que o cara saiu na porta e falou assim, Michelle Alves, né? Falou o nome dela. E aí ela entrou e ela falou assim,
can you speak in English, please? Né? Só que ele só tinha falado o nome dela, entendeu? Ela tava tão nervosa que ela nem tinha entendido direito o que ele tinha falado, né? E aí ele falou, claro, eu posso falar inglês com você. Tá? Então, tem essa possibilidade de que seja em alemão, é bom estar preparado, mas muitas vezes eles falam inglês sim. Excelente. Às vezes eles até falam e não querem falar, mas a maioria dos alemães fala muito bem inglês. Né? Tá, legal. E aí, Edu, acho que também uma coisa que o pessoal gosta de saber, em que momento que eles podem começar a trabalhar? O estudante e, no caso, se tiver um cônjuge. Nesse caso, como você entra com visto de turista, você não pode trabalhar antes de tramitar o visto. Tá? Então, Que são esses 3 meses antes, então, né? Como? Que são esses 3 meses que ele está no processo aí. Não chega até os 3 meses, né? Até sair o Mas visto, aí na verdade. depende do aluno. Tá? Tem aluno Ah, que tira o visto com 2 semanas na Alemanha. ah, Aí depende da organização do aluno. Por quê? Porque ele precisa chegar, ele precisa fazer esse comprovante de residência. Então, se ele não tiver uma acomodação já pré-agendada, ele não vai conseguir. Tá? No geral, o aluno vai demorar aí pelo menos uns 30 dias. Tá? Eu tenho um aluno, que é um mago, né? Eu falo que o cara é um mago, que conseguiu em menos de 20 dias tirar o visto dele e da esposa. Tá? Caramba. Né? Ele nossa, foi, mas ele assim, é um cara que trabalha com compliance, tá? Ele é um cara que deve ser mega organizado, entendeu? Ele já chegou lá com tudo absolutamente pronto e ele chegou, fez o Anmeldung, escolheu o seguro-saúde e aplicou o visto, tirou o visto de partner, tá? E aí, a partir do momento que o visto é emitido, tem um prazo, geralmente, para eles devolverem o passaporte, de 2 a 4 semanas, e aí você já está liberado para trabalhar. Claro, nada impede o aluno de, assim que chegar, já começar a procurar, prospectar vaga e tudo mais, e aí, se ele for chamado na entrevista, ele fala assim, ó, eu estou tramitando meu visto de estudante, que vai me dar permissão de trabalho em breve. Mas, por enquanto, eu já estou Procurando, aplicando, né? pesquisando e tudo mais. Tá? Então, a gente tem, sim, esse gapzinho que precisa estar preparado, de pelo menos 1, 2 meses aí que você vai estar se estabelecendo ali no país, né, conhecendo e tudo mais, para não ser pego de calça curta também, né? Às vezes a gente confia muito que vai chegar lá e vai dar tudo certo, então é importante também estar organizado e tudo mais, para você também não passar nenhum perrengue desnecessário, porque perrengue no Com intercâmbio é certeza. tipo, Faz é, parte. faz parte. depois vira história para contar. Acho que faz até parte, né, do aprendizado você passar por umas situações difíceis. Por isso que hoje os caras querem contratar quem fez intercâmbio, porque sabem que o cara passou os maiores perrengues, né? De não falar o idioma do país, de lidar com uma cultura completamente diferente da dele. Tá? Eu sempre falo, né? Eu morei numa casa na Austrália que o meu colega de casa da Arábia Saudita, ele não sabia que ele precisava lavar louça. Tá? E quando eu falo que ele não sabia, é porque ele não sabia mesmo, entendeu? Porque ele nunca lavou louça na vida dele. Então a gente teve que ir lá e falar, ó, Massari, quando você comeu o seu... Ele só comia pão e tomava leite, assim, né? Então, tipo, não era nem uma louça difícil de lavar, né? Fazia Era só um um copo de... pãozinho, passa uma aguinha e já deixa no escorredor. Ele falou assim, nossa. Ele falou assim, entendi. E aí ele começou a fazer. Então, assim, não era má Só queria intenção do lavar a cara. louça. É a cultura dele, entendeu? No país dele, lá na casa dele, onde ele morava, ninguém lavava, o homem não lavava louça. Então ele estava na Austrália e continuou fazendo o que ele sempre fazia. Então, acho que essa resiliência do intercâmbio é incomparável, tá? Não tem outra experiência que vai te dar isso, né? De lidar com essas situações tão pequenas, mas que te fazem tão grandes depois, porque você acaba também tendo uma outra abordagem, né? Qual que seria a reação comum? Seria a pessoa achar o cara um idiota, falar, nossa, esse cara é um porco, não vou nem falar com ele, né? E aí a gente, ainda bem que a gente teve, porque ele era gente boa, né? O cara era gente boa. É uma coisa que não está fechando nessa conta, né? E aí a gente conversou com ele e aí, de fato, era uma questão cultural. Isso é muito importante quando a gente fala de intercâmbio, você conseguir dialogar, né? Porque às vezes a pessoa vê uma dificuldade e ela simplesmente barra e fala, não, isso não é para mim. Não, mas É. calma, como que a gente pode fazer para contornar? O que que a gente pode conversar? A própria universidade, né, tá ali para te ajudar, né? A VSBI vai estar ali do seu lado para te acompanhar nesses perrengues, né? Uma Qualquer problema que instituição você que tiver.
que tem esse foco, né, 100% em aluno internacional. Então, todos os meus alunos que chegam lá, eles têm as mesmas dores, né? Eu preciso de um emprego, preciso de uma casa e preciso fazer Precisa amigo. tirar o visto, ser amigo, né? Todo mundo precisa disso. Todos os alunos da BSBI praticamente precisam disso. Então, a escola está acostumada a lidar com essa situação, né? É diferente de você hoje, por exemplo, entrar numa faculdade tradicional alemã pública, onde você vai ser 5% do perfil do aluno da instituição, que os outros 95% são alemães que nasceram, cresceram, moraram a vida inteira na Alemanha. Então, ó, o Ítalo aí, que é um aluno nosso da BSBI, está assistindo a live, sabe muito bem como que é, né, Ítalo? Essa chegada, a gente fica perdido, né? E o Ítalo é um cara que já morou fora, né? Mesmo ele já tendo morado fora e tudo mais, morou na Irlanda, hoje escolheu a Alemanha como destino, ele sabe que precisa, né, dessa ajuda, porque o início nunca é fácil. Tá? É verdade. Mas eu acho que tudo isso é interessante de falar, né, porque é uma oportunidade nova, a gente vive caçando oportunidades, né, o brasileiro adora uma oportunidade, né, e a Alemanha é uma oportunidade hoje, que se abre, é um país que é o coração financeiro da Europa, tem 9 fronteiras, tem a maior economia do bloco europeu, né, e é um país que eu não vejo indo para pior, só para melhor nos próximos anos. O aluno que chegar hoje na Alemanha, né, como o Ítalo começou o programa dele agora, daqui 3 anos, quando ele estiver formado, o gap de força de trabalho talvez vai estar até maior e vai ser até melhor para ele se colocar no mercado de trabalho. Né? Então, tem essa questão do timing. Né? Será que a gente vai esperar a Alemanha virar modinha daí para começar a considerar a Alemanha como destino? Né? Será que eu não vou agora, onde as oportunidades ainda estão mais à mostra, digamos assim, né? Onde eu sou um cara mais raro no mercado por falar português, por ser brasileiro, por ter a reputação de ser hard work, né? Porque brasileiro é só a gente que não gosta de empregado brasileiro, porque gringo adora, né? Pensa num cara dedicado. O brasileiro é aquele cara que não larga o osso, entendeu? Que ele precisa do trabalho e ele vai estar lá na hora, né? Não estou generalizando, claro que tem maus empregados em todas as nacionalidades, mas no grande geral, aluno brasileiro tem fama de ser hard work. Ser gente que trabalha bem, ser gente que é honesta, né? Que valoriza o seu trabalho, que assoma na empresa e que não vai te deixar na mão, que eu acho que é o principal, né? Hoje, os países desenvolvidos, por uma questão cultural, socioeconômica, os empregados eles têm uma estabilidade muito grande. Né? Então, o apego com o emprego ele é muito menor do que a gente. Né? A gente, quando tem um emprego, né, como que é, brasileiro veste a camisa. Né? Então, a gente tem esse apego porque aqui no Brasil a gente sabe que as coisas não são fáceis. Então, quando você tem um bom emprego, você valoriza esse emprego. Né? E a gente leva isso com a gente. Então, eu tenho um tio que hoje trabalha com TI, foi trabalhar em Portugal, agora mandaram ele para a Bélgica, e ele me falou, Edu, na minha equipe tem vários brasileiros. Quando dá um problema na sexta-feira, adivinha quem que fica no escritório para resolver? É Entendeu? Verdade. Então é isso, né? Eu acho que é essa reputação que a gente tem que levar e tem que ter orgulho, né? De ser um povo mesmo que é ponta firme, que não vai desistir, que não vai deixar ninguém na mão. Ô, Edu, e lá na Alemanha, pode falar. Um perfil também de estudante que a gente tem bastante, tem crescido cada vez mais, são os brasileiros com a dupla nacionalidade, né? Então, eles querem ir para a Europa, né? Porque eles já têm uma cidadania italiana, já tem uma cidadania portuguesa, às vezes até a própria cidadania alemã, né? E como é que funciona para esse estudante na BSBI? O processo de matrícula é o mesmo? Os valores? Como é que funciona? Para esses alunos, né, o céu é o limite, tá, gente? Então, o aluno com passaporte europeu não tira visto, tá? Ele não tira nem aqui, nem lá, em nem lugar nenhum, é só ir, literalmente. Tá? Não tem limitação de horas de trabalho. O aluno que tem passaporte europeu, português, italiano, seja qual for, francês, né, ele vai poder trabalhar 40 horas, não tem limitação. E aí, com relação às tarifas, a gente tem um preço doméstico para europeu. O aluno pode aceder esse preço. Caso tenha alguma oferta especial para brasileiro que esteja melhor do que a oferta de aluno europeu,
a gente vai dar a melhor oferta para ele. Tá? Então, não tem esse problema. Qual que é o grande ponto aqui? Né? Uma pessoa que tem um passaporte europeu já está com o processo de imigração feito para a Europa. Tá? Sim. Você já tem a cidadania. O que você precisa é o quê? É um ponto de partida. E aí eu acho que a BSBI pode ser um ótimo ponto de partida. Para você fazer networking, né? Para você conhecer pessoas. Ter uma formação local, né? Ter uma perspectiva local de como trabalhar e tudo mais, que a BSBI vai cobrir também um pouco desses tópicos. Então, assim, às vezes aí o aluno fala para mim, Edu, mas pô, pelo que você está falando aí, então eu posso pegar um avião e amanhã para a Alemanha. Eu falei, tudo bem, você vai cair de paraquedas no meio de Berlim, e aí? Onde que você vai começar a procurar emprego? Como que você vai fazer para se estabelecer lá? Então, se você faz um programa educacional, você está construindo, digamos assim, um alicerce muito maior para o seu projeto. Né? Você está construindo e investindo naquilo que você vai ter lá na frente. Né? Então, investindo com certeza. em você, né? Investindo na sua educação. Porque conhecimento, tá? Hoje, um certificado europeu, né, se você se formar na Alemanha, ele vai ter validade no mundo inteiro. Tá? Se o aluno, por exemplo, o aluno fez um MBA na BSBI, mas o sonho dele é morar em Hong Kong, o diploma dele vale tanto quanto vale na Alemanha, entendeu? Porque é um título europeu, ele estudou na Alemanha, é inquestionável isso, né? A Alemanha é uma potência educacional, tá? Hoje, qualquer instituição para abrir na Alemanha precisa cumprir com os mínimos requisitos lá do governo profissional, né? Não tem como não, tá? Os caras são... o papo é sério quando a gente fala em educação na Alemanha, né? Não tem como ser uma gambiarra, não tem como ser mais ou menos. O negócio tem que ser certinho, porque senão ele não vai ser liberado para rodar, né? E aí o aluno que vai para outro lugar, vai para outro país, ele leva consigo essa bagagem, né? Ele leva consigo essa reputação, tá? Uhum. E aí a gente tem hoje um profissional trilingue formado na Europa que pode ser aceito basicamente em qualquer lugar do mundo, né? Perfeito, é isso mesmo. Olha que maravilha, hein? Se eu já não estivesse aqui no Canadá, olha que a Alemanha... Eu tô achando que a Kátia vai fazer o projeto Alemanha, porque tá precisando de alguém da Challenge lá, entendeu? É verdade. Eu só não vou para a Alemanha porque eu já fui 2 vezes para fora e voltei. Então eu já meio que me convenci que eu gosto da terrinha mesmo, né? Mas eu já morei na França, voltei, morei na Austrália de novo, daí voltei de novo. Não adianta, cara. Só aqui que tem coxinha, então eu me rendo, né? Mas assim, não deixa de passar pela minha mente várias vezes de tipo assim, poxa, mas dá vontade de ir lá fazer um mestradinho desse da BSBI, né? Ficar 2 aninhos, 1 ano e meio lá, entendeu? Ir com a minha esposa, de repente ela estuda e eu fico trabalhando full time, e dá bastante vontade, porque quanto mais você pesquisa sobre a Alemanha, mais você começa a gostar, entendeu? É igual o Canadá é igual, você começa a pesquisar, você começa a ver a infraestrutura do país, o governo, né? Nossa, olha o que é a Angela Merkel, está saindo do governo agora, a mulher ficou 16 anos no poder, né? É uma figura de nível global hoje, de reconhecimento global, né? É a mesma coisa que o Canadá, você começa a estudar e conhecer esses países, você vai se apaixonando, não tem como, né? Tudo funciona, tudo dá certo, né? Então, assim, acho que o único problema da Alemanha mesmo é que os caras adoram um formulário, eles são meio burocratas, mas tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Prefiro preencher um formulário, mas ter segurança social para criar meus filhos, né? Eu acho que isso a gente tem que pesar, mas a Alemanha é com certeza um destino que a gente tem que considerar com mais seriedade, gente, porque não é um destino ruim, é um destino excelente, né? É um destino que tem todas as características que nós gostamos. A gente só tem um medinho mesmo do alemão, mas que isso daí não é mais barreira, né? Você hoje falando inglês em Berlim, eu fui para Berlim em 2019, não falava nem hello na época, agora eu estou estudando um pouco de alemão, e não passei perrengue, tá? O cara que não falava inglês é o Uber que me levou do aeroporto até a escola, porque ele era turco, né? Então ele falava turco e falava alemão, não falava inglês, mas assim, os alemães que eu conheci lá, às vezes dava até inveja do inglês do cara, falava melhor que nativo, né? O vice-reitor da BSBI, meu senhor, o cara falava um inglês que era de outro mundo, entendeu? Então, assim,
Acho que tudo isso precisa ser levado em consideração e acho que é isso. A frase de hoje é: vamos levar a sério a Alemanha, porque é um destino que vocês vão ver cada vez mais falar dele, né? Ele vai crescer cada vez mais e com certeza cada vez vai ter mais gente postando stories em Berlim. Pode contar com isso, porque Sim. até por uma perspectiva de números absolutos, a BSBI, desde que eu entrei, faz 3 anos, a gente só cresce em alunos chegados do Brasil, né? Não teve encolhimento, nem durante a pandemia, tá? Então a tendência é aumentar cada vez mais, ter cada vez mais gente indo para lá, e consequentemente você vai se tornando mais comum, né? Como eu falei, no início a gente ainda é uma coisa meio rara, né? Com o tempo, quanto mais gente, menos comum, né? Como hoje no Canadá, que você tem milhares de aplicações de visto por ano, né? A Irlanda, o brasileiro já meio que caiu no comum, na normalidade, mas lá na Alemanha ainda a gente tem, eu acho que um local de destaque mesmo no mercado. Eu acho que é um profissional desejado na Alemanha hoje, o brasileiro. E é igual você falou, né? Vamos aproveitar esse momento que o negócio está aberto e a gente tem essa diferença ainda, porque daqui a pouco todo mundo vai estar de olho, né? Então isso vai crescer cada vez mais. E aproveitar as oportunidades de desconto, de bolsa que Exato. tem. Eu não acho que vai durar para frente bolsa de 50% para graduação, bolsa de 40% em mestrado. Não vai durar, tá, gente? Eu, por experiência própria, eu já vi os preços subindo. Quando eu iniciei, bem no iniciozinho, ainda era melhor. Já aumentou um pouquinho, entendeu? E a tendência é cada vez aumentando um pouco mais, né? À medida que o produto vai se consolidando no mercado brasileiro, que tem mais interesse, a escola pode oferecer incentivo para outras regiões que precisam mais, né? Então a gente tem hoje uma verba que é destinada para essas bolsas, porque a BSBI não recebe nenhum aporte governamental, é a gente que arca com essas bolsas, né? Então, quando você ganha uma bolsa lá de 50%, literalmente a gente está rachando a conta com esse aluno, entendeu? É a gente que está bancando esses 50%, não é um programa do governo, não é um dinheiro que vem do nada, de uma associação, não, é a própria escola que está financiando esse aluno, né? E qual que é o intuito? É trazer saúde para a escola, é melhorar o mix ainda mais de nacionalidades, é incentivar outros países, né? É ter essa experiência mesmo global, que é o foco da BSBI, tá? O reitor da BSBI escreveu um artigo para a ONU falando do Global Degree, que é um sonho dele mesmo, né? Implementar, e a gente tem feito várias ações para implementar esse conceito de Global Degree, que é você estudar mais conectado com o mundo, né? Não só ali com o local, com aquela coisa bem restrita de onde você está, mas uma coisa que seja mesmo de amplitude mundial. Eu acho que tudo isso que a gente falou só dá mais vontade, né, de vender a Alemanha, inclusive, porque a gente sabe que o nosso cliente, a satisfação final, né, do nosso cliente, ela é garantida, né? Assim, se você estiver disposto, né, como a gente falou qualquer probleminha que pode acontecer, de enfrentar as coisas, de talvez abrir mão de um pouquinho de luxo no começo para depois você atingir o ápice, né, da sua vida profissional, estando no meio da Europa, né? A Alemanha tem tudo aí para te proporcionar isso. Acho que a última pergunta que eu tenho para o Edu, e nossa live está quase acabando, se você tiver alguma dúvida também pode mandar, é com relação à pandemia, como é que está o processo de admissão de brasileiros, né, para entrar na Alemanha agora, né? Qual que é a realidade de hoje? Então, hoje brasileiros estão podendo entrar na Alemanha, tá? Na verdade, a gente teve ali um período entre fevereiro e agosto desse ano que ficou vetada a entrada. E aí você tem duas opções como aluno universitário: ou estar totalmente vacinado com uma das vacinas aceitas, então, por exemplo, a Coronavac ainda não é aceita, né? E aí, no caso de você não estar vacinado com uma vacina aceita, você pode apresentar ou atestado de recuperação ou um teste negativo com menos de 48 horas, tá? Então, apresentando esses documentos, o aluno pode entrar. Falando especificamente da Alemanha, aconteceu uma alta no número de casos ultimamente, provavelmente por causa da entrada do inverno, e também porque tem uma galerinha na Alemanha que é meio contra a vacina, então isso está atrapalhando um pouco o controle da pandemia por lá. Mas mesmo assim, por enquanto a fronteira está aberta, né? Em 2020, o ano inteiro ela ficou aberta, só fechou mesmo entre fevereiro e agosto, porque o negócio ficou muito hardcore e perdeu o controle aqui no Brasil, daí eles fecharam a fronteira.
tá? Mas hoje dá para entrar como estudante universitário e não tem problema. Sem quarentena, nada. Só comprovação da Você, vacina. agora eles estão liberando da quarentena, tá? Antes, como que era a quarentena na Alemanha? Você tinha que fazer uma quarentena de 10 dias, mas não era num local específico, era na sua própria acomodação mesmo, onde você iria ficar. E aí, a partir do quinto dia, você podia ir fazer um teste, que se desse negativo, você estaria liberado da quarentena. Não é uma quarentena assim, não era uma coisa, não ia ficar um oficial da polícia na sua porta cuidando para ver se você não vai sair, né? Mas, obviamente, se você tivesse lá no portal de Brandemburgo 2 dias depois de chegar e estar em quarentena, não ia ser legal, com certeza. Não sei se ia ser deportado, mas com certeza ia tomar ou uma multa ou uma Outra chamada de presa, né? Alguma coisa atenção assim. que mesmo o cara falando em alemão, você ia entender o que ele estava falando. É verdade. Então, é isso. Sim. Acho que a fronteira está aberta, o país é incrível. Acho que Berlim tem uma característica bem única, apesar de a gente ter campos em Hamburgo, em Paris, em Atenas. Ainda acho que Berlim é a menina dos olhos mesmo. E a tendência é só melhorar, gente. Acho que a Alemanha é próximo top destination aí do Brasil, com certeza. Então, Excelente. quem tá pesquisando possibilidades de fazer graduação, pós-graduação fora, não deixe de conferir a BSBI, não deixe de conferir se é a Alemanha. Quem quiser saber mais também, entra lá no YouTube, procura a Mia Alves, que é uma influencer brasileira, está estudando na BSBI, tem bastante conteúdo legal, tá? E ela está falando muito disso do dia a dia, de como quer estudar, de como foi o processo de visto, planejamento, acho que é bem legal isso daí também, tá bom? E se vocês quiserem, né, a gente tem a nossa consultoria educacional, que ela é 100% gratuita, né? Então é só entrar no nosso site, tem o link na nossa bio, mas se você quiser challengeintercâmbio.com/consultoria, né? Você pode agendar tanto comigo quanto com a Kate, né, que nós somos as especialistas aqui em Alemanha, e a gente vai te direcionar aí para a sua melhor opção, né? No caso da BSBA, te ajudar, né, com a escolha do seu curso e todo o processo até você chegar na Alemanha. Tá, pessoal? Alguém É tem isso aí. pergunta? Recomendo muito vocês. Ah. Valeu, E Edu. vamos aproveitar, né, Edu? Porque essa promoção está acabando, então Sim, é até agora. as ofertas são válidas até o final desse ano, né? Excelente. Pessoal, então, muito Ótimo. obrigada. Obrigada, Edu. Obrigada, Kati. Pessoal, agenda. E se você agendar falando que você viu essa live, eu vou conversar com o Edu e eu vou te dar alguma coisinha. Eu e a Kati. Então, fala lá no agendamento que você viu essa live, que a gente vai te dar um chip de celular, um transfer, o que você quiser, a gente vai te dar um brindezinho. Tá bom? Manda lá. Marca hoje isso e a gente conversa e te tira todas as suas dúvidas. Tá bom? Show Muito de bola. obrigada, pessoal. Muito Boa bom. noite. Obrigado, um abração, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.